As grandes mudanças dentro do departamento de futebol do Internacional aconteceram. Muitas saídas foram trabalhadas nas últimas horas, demissões e pedidos também para deixar o Internacional. Mas isso também afeta o planejamento de 2026 e algumas questões que já estavam sendo pensadas pelo departamento de futebol colorado, como por exemplo, o próximo técnico do Inter na temporada de 26. Isso pode ter uma alteração importante. Abel vai ficar no clube? A gente fala sobre isso nesse conteúdo a partir de agora. Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. Site proibido para menores de 18 anos. Lembrando que tem a promoção do Aposta e Ganha. Não tem registro na KTO. A primeira coisa que tu tem que fazer é te registrar, seja pelo QR Code ou pelo link que está aqui no primeiro comentário fixado desse vídeo. Vai na aba Promoções, tem a abinha ali com a foto do Denilson Show, que é Aposte e Ganhe. Entra ali e tem um botãozinho verde lá embaixo do teu navegador do Aceito Participar. Tu tem que fazer esse processo, aceita participar. E aí, uma fezinha a partir de R$10 numa odd mínima de 1,80, mesmo que tu erre a tua fezinha, tu vai ganhar uma aposta grátis lá na KTO. Então não perde tempo. Lembrando, hoje tem semifinal da Copa do Brasil, Corinthians e Cruzeiro. Tem City e Real Madrid na Champions League, jogaço às 5 da tarde. Daqui a pouco, às 2 da tarde, tem Cruz Azul e Flamengo pelo Intercontinental. Então são muitos jogos para tu brincar e se divertir lá na KTO, kto.bet.br. Bom, gente, ontem foi um dia bem movimentado no bastidor do Inter, muitas mudanças. O departamento de futebol do clube foi basicamente implodido. André Mazzuco foi demitido, D'Alessandro e o vice José Olavo Bisol pediram o desligamento das suas pastas dentro do departamento de futebol do Internacional e é uma mudança total. Hoje quem fica, pelo menos até segunda ordem, são o chefe do Capa, que também é um cara bem envolvido nas negociações, que é o Ricardo Caco Sobrinho, e o Felipe Dallegrave, que é o cara mais jurídico do departamento de futebol do Internacional, que ajuda a elaborar contratos, enfim, e também ajuda em algumas negociações, se for necessário, tá? São os únicos dois nomes que ainda estão nesse organograma mais ligado ao departamento de futebol do Inter, já que tem a saída, então, do D'Alessandro, do Mazzuco e do José Olavo Bisol. Não é uma certeza que o presidente Barcelos vai procurar nomes para todas essas pastas. Vale a gente lembrar aqui, nesses 5 anos e meio até aqui de gestão do presidente, em vários momentos ele trabalhou sem vice de futebol, em vários momentos ele trabalhou sem executivo de futebol, durante toda a gestão ele trabalhou praticamente sem um diretor de futebol, os únicos dois que ele teve foi o Paulo Autori como um coordenador e o D'Alessandro também como esse diretor técnico, que são funções mais ou menos semelhantes, tá? Teve também o Sandro Orlandelli, mas foi ali por um período menor também, mas o presidente se acostumou a trabalhar sem alguns cargos importantes. Então, eu não descartaria por completo a possibilidade dele não trazer para todas essas funções algum nome, ainda mais sendo um último ano de gestão. Mas a tendência é que isso ainda ocorra, tá? Se fala, por exemplo, da possibilidade do vice de futebol ser alguém da oposição. O presidente está querendo apaziguar esse cenário político do Internacional para conseguir fazer uma transição bem feita, por assim dizer, para o próximo presidente do Internacional, que a tendência é que seja, obviamente, de oposição. Em relação ao diretor técnico, abre agora até a vaga, porque poderia trabalhar Abel e D'Alessandro, mas agora nem o cargo do D'Alessandro tem, abriria com uma maior tranquilidade para saber o que o Abel vai fazer direitinho dentro desse departamento de futebol, mas agora passa a ser uma incógnita a presença do Abel Braga em 2026, tá? Ainda não se tem nenhuma informação se o Abel vai permanecer com as saídas do D'Alessandro e do André Mazzuco, dois caras que ele era muito próximo, principalmente o D'Alessandro. O Abel falou, né, na sua coletiva de apresentação, ano que vem trabalhar junto com o Dalê, como ele chama o D'Alessandro, dentro do departamento de futebol. Esse era o objetivo do Abel e por isso o D'Alessandro não seria demitido. Ele que pediu para sair, né? Mas ele não seria demitido. Iria ter D'Alessandro e Abel Braga juntos no departamento de futebol no ano que vem. Agora já é uma incógnita a presença do Abel. Será que o Abel vai topar trabalhar no departamento de futebol sem o D'Alessandro, sem o Mazzuco, que
pela informação que a gente tem, e ele até falou na entrevista para mim aqui no canal, ele gostou bastante do André Mazzucco, enfim, é uma figura que era querida pelo Abelão e também pelo D'Alessandro, e a gente trouxe ontem à noite aqui um dos movimentos, uma das motivações do D'Alessandro para pedir o desligamento do cargo de diretor de futebol do Inter foi o fato do Mazzucco ter sido demitido, além de uma questão familiar, teve ali uma pressão da família, pô, tu vai querer viver tudo isso que tu viveu em 25 de novo, em 26, essa pressão toda, não dormir direito, enfim, tu tem 2 filhos para criar, enfim, cara, tudo isso foram motivadores para o D'Alessandro sair. Mas agora a incógnita é essa, será que o Abel vai ficar no Inter? E aí isso impacta também na escolha do treinador, porque o ficha 1 do Inter até o momento era, ou ainda é, o Odair Hellmann. E o Odair Hellmann é um cara muito próximo e de uma muito boa relação com o D'Alessandro e Abel. E ele era o ficha 1. Será que vai ter uma alteração em relação a isso? Eu acredito que vai. Porque o Odair vinha dentro de um projeto de 2 motivadores fundamentais dentro do clube e 2 ídolos da torcida e do clube, que são D'Alessandro e Abel Braga. Mas primeiro a gente vai ter que aguardar a primeira definição em relação ao Abel. Pode ser que a gente tenha essa definição somente na sexta, na coletiva que o presidente convocou às 11 horas da manhã na sala de coletivas de conferências do estádio Beira-Rio. Mas o Abel não ficando, muito possivelmente muda a perspectiva em relação ao nome do Odair Hellmann. Até se falou nas últimas horas, pô, será que agora não abre uma margem pro Tite? Porque o Tite, a gente sabe, o Tite tem problemas com o D'Alessandro. Seria muito difícil o Tite vir com o D'Alessandro aqui. Por mais que o Tite seja difícil de qualquer forma, um cara com um salário muito alto, tem uma comissão técnica mais ou menos extensa, de 4, 5 nomes pelo menos, que acompanharam ele em todos os seus trabalhos recentes, mas agora, de fato, abre essa porta que tu não teria, de forma alguma, com o D'Alessandro aqui. Seria muito difícil o Tite ser sequer procurado pelo Inter, tanto que o Tite não foi um nome nem cotado, né? Os nomes que a gente falou aqui cotados não envolviam nenhum deles o Tite. O ficha 1 era o Odair Hellmann. Será que agora não abre essa porta sem o D'Alessandro aqui? Teria que ver, teria que procurar também o Tite. O Abel, caso ele fique, ele gostaria do Tite, o Abel não vai ficar, entendeu? Então é uma mudança, as mudanças que aconteceram ontem foram necessárias pelo trabalho muito ruim que Bisol, D'Alessandro e Mazzucco fizeram, mas são mudanças também que modificam o planejamento do Inter, porque nem todas elas aconteceriam. Uma delas é a do D'Alessandro. O D'Alessandro em tese ficaria. Agora a gente vai ter que aguardar. Vamos ter que aguardar os próximos passos do departamento de futebol do Inter, que mudou por completo, vai praticamente começar do zero para o ano que vem, e aí vai ter que definir esses nomes para também definir qual será o seu treinador para a próxima temporada, tá certo? Deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada, que eu volto para falar do Colorado por aqui. Um beijo, um abraço e até a próxima.